Vamos ver agora um exemplo em que a gente tem um circuito que nesse circuito aqui a gente tem uma chave S e ela tem duas possíveis posições de conexão. Então, o enunciado do problema que ele pede para determinar as funções de VC e IC nos ciclos de carga e descarga para o circuito apresentado e representar graficamente as formas de onda dessas funções. Então, VC está definido aqui com esta polaridade, a tensão no capacitor, e a corrente IC, neste sentido, também já é definida, a corrente entrando aqui no terminal positivo do capacitor. Então, aqui ele fala que a chave S comuta, né? Comutar quer dizer que ela muda de contato, né? Uma comutação é uma mudança de estado, de fechado para aberto, ou mudança de contato de uma chave. Ela comuta entre as posições 1 e 2 a cada 5 tal, ou seja, a cada 5 constantes de tempo, a chave S ela muda, ela está sendo controlada para que em um período de tempo equivalente a 5 constantes de tempo, ela muda de posição entre o contato 1 e 2. Né? E considere que VC de 0 é igual a 0 volts na primeira. Então, na primeira vez que essa chave é fechada na posição 1, a tensão inicial no capacitor é nula. Ou seja, o capacitor ele começa esse funcionamento aí repetitivo com uma tensão inicial completamente nula. Tá? Então, o que a gente pode fazer para analisar esse circuito? Né? Primeiro, vamos pensar aí qual que é a configuração que a gente tem quando a chave está em cada uma das posições. Então, vamos pensar o seguinte. Na posição, quando a chave S ela está na posição 1, o circuito equivalente que a gente tem, vamos desenhar aqui para não ficar dúvidas, né? A gente tem a fonte conectada, então aqui está fechada a chave na posição 1, conectada ao resistor e depois ao capacitor, certo? Então esse aqui é o circuito equivalente que a gente tem quando a chave está na posição 1. A fonte de 40 volts, o resistor aqui, eu esqueci de botar os valores do resistor, né? O resistor é o mesmo exemplo que a gente fez para o circuito de carga, então os mesmos valores, né, na verdade. Então o resistor é um resistor de 8 kΩ e o capacitor é um capacitor de 4 microfarad. Tá? Então aqui, quando a chave está na posição 1, a gente tem este circuito equivalente aqui, certo? 8 kΩ, 4 microfarad, a tensão VC no capacitor com esta polaridade e a corrente entrando nesse terminal corrente no capacitor dado por essa direção e sentido. Né? Deixa eu reescrever aqui. Esse aqui é o potencial VC, certo? Esse aqui é o mesmo problema que o exemplo que a gente resolveu anteriormente. É um ciclo. Aqui a gente tem um ciclo de carga do capacitor, né? Já que ele inicia com um V0 igual a 0 volts. Ele está me dizendo no primeiro ciclo, né? Na primeira mudança da posição da chave, fechou no instante zero, ele inicia com potencial igual a zero, então aqui a gente tem o primeiro ciclo de carga. Que é exatamente as mesmas condições que a gente tinha no exemplo que a gente fez anteriormente, analisando um ciclo de carga desse mesmo circuito aqui. Né? Então, para a fase de carga, ou para o ciclo de carga, nós definimos aí anteriormente, né? Então, para a carga do capacitor,
nós encontramos, definimos a partir das equações do circuito analisadas nessas condições, que a corrente no capacitor, a função da corrente, ela é dada pela tensão na fonte, que faz a carga, menos o potencial inicial no capacitor, dividido pela resistência em série com a capacitância. E isso aqui, essa constante aqui, multiplicada por uma exponencial elevada na menos t sobre RC, certo? Essa aqui é a forma de onda da corrente, a função da corrente que a gente encontrou analisando a equação do circuito. Lá, a partir da equação diferencial, né, achamos a solução. Essa é a solução particular para esse circuito, né? Então, para este circuito aqui, né, que a gente já tinha feito, V0 a primeira condição ela é nula, Vs é 40, R é 8K. Então, para este circuito, a gente tem a função que IC de t vale 40 volts dividido por 8 kΩ, né? É a mesma função que a gente tinha encontrado no exemplo anterior, é 5 mili, ou seja, 5 vezes 10 na menos 3 amperes, vezes o tal desse circuito aqui, né? A constante de tempo do circuito é RC, ela é dada 8 vezes 4, 32 quilo, 8 vezes 10 na 3, vezes 4 vezes 10 na menos 6, que é o micro, então dá 32 mili, certo? Constante de tempo desse circuito é 32 milissegundos, tá? Então, a forma da corrente, aqui continuando escrevendo a expressão da corrente, é 5 miliamperes vezes a exponencial elevado na menos t sobre 32 milissegundos, certo? Essa aqui é a função para a corrente, ok? Essa aqui é a expressão da corrente. A tensão Vc de t, né, também nós já tínhamos encontrado para esse circuito. Então, a tensão no capacitor na fase de carga, ela é dada de forma genérica aí pela expressão Vs, tensão da fonte que participa do ciclo de carga, menos a tensão inicial no capacitor, multiplicado por 1 menos a exponencial de menos t sobre Rc. Isso aqui é ainda mais a tensão inicial V0, certo? Como a gente tem aqui V0 é 0 volts, né? Então esses termos aqui são, para esse caso aqui, para esse circuito, são nulos. Então nós temos que a tensão no capacitor, a função da tensão no capacitor, para este circuito aqui, enquanto a chave S está na posição 1, nós temos essas características, né? Então, Vc de t é dado por Vs 40 vezes 1 menos e elevado na menos t sobre 32 mili, certo? Então, essa aqui é a expressão para a tensão, enquanto a chave S está na posição 1, certo? E essa aqui de cima, a expressão para a corrente no capacitor com a chave na posição 1 do circuito, tá? Nesses instantes aí, a gente tem a carga do capacitor, né? Então, a forma de onda da corrente e da tensão é dado por essas curvas que a gente já tinha também analisado
anteriormente, né? No exemplo anterior. Essa aqui é a forma então, da corrente no capacitor, né? Ela inicia corrente máxima em 5 mA e decai exponencialmente, tendendo a zero quando o capacitor atinge a carga máxima dele. A constante de tempo aí é 32 milissegundos, uma constante de tempo, então 5 vezes o tal dá 160 milissegundos, que é nesse ponto aqui. Então a gente considera que se encerrou a fase de carga, porque a corrente e a tensão já praticamente cessa a variação nessas duas funções. E a tensão no capacitor, ela inicia no valor inicial 0 volts, né, a condição inicial no capacitor, e à medida que existe corrente entrando nos terminais do capacitor, a tensão ela vai sofrendo uma variação. Ela vai aumentando a tensão porque se tem corrente chegando no terminal do capacitor, tem carga se acumulando no capacitor. Cada vez está acumulando mais carga, o potencial está subindo exponencialmente, até ele tender aí a se estabilizar assintoticamente em torno da tensão máxima, que é a própria tensão da fonte que fornece as cargas para esse capacitor, né? Então, a máxima tensão que ele pode chegar é a tensão da própria fonte lá de 40 volts. Então, ele tende assintoticamente para 40 volts e em torno aí de, a partir de 5 vezes a constante de tempo, que é 160 milissegundos, a gente considera que ele já atingiu a tensão praticamente final dele, né? Mas na realidade, ele vai atingir lá 99,3% dessa tensão de 40 volts. Tá? Então, essas aqui as formas de ondas então, para o ciclo de carga. Esse aqui é o tipo de comportamento que a gente vai ter durante a carga para essas funções aqui. Tá? Agora, quando a chave do circuito ela muda para a posição 2, então, na posição 2, com S, né, a chave agora nós temos o circuito formado aqui pelo resistor e o capacitor apenas, né? Então, quando a chave S ela muda para a posição 2, o circuito equivalente que a gente tem é simplesmente o resistor de 8K conectado ao capacitor. Certo? Então, essa aqui é a parte do resistor de 8K, do capacitor de 4 micro. A gente continua com... Agora eu tenho uma nova expressão para uma função diferente, né? Então eu vou chamar aqui uma VC de T, só que isso aqui é válido apenas para essa expressão aqui, ela é diferente, né? Porque o meu circuito é diferente. Então aqui eu vou ter a outra expressão para a corrente no tempo, para a função da corrente no capacitor, e outra expressão para a função da tensão no capacitor, né? Então, nessas condições aqui, nós deduzimos aí que a função da corrente, ou primeiro aqui a função da tensão no capacitor, né, nos terminais do capacitor, aqui a gente tem um ciclo de descarga, tem apenas o capacitor e o resistor. E a tensão inicial nesse capacitor aqui, ó, V0 agora, certo? Ela é diferente de zero. Quanto que vale a tensão inicial aqui? Bom, essa chave ela mudou para a posição 2 quando o capacitor, o enunciado está dizendo, quando o capacitor após 5 constantes de tempo. 5 constantes de tempo é o valor de 160 milissegundos. Então, a tensão inicial no capacitor em 160 milissegundos, ela está nesse valor aqui, ó. Ela está lá próximo a 40 volts. Então, do ciclo de carga, se a gente pegar a expressão para tensão no capacitor durante o ciclo de carga,
e substituir lá o valor da tempo igual a 5 tal, a gente vai achar exatamente o valor da tensão no capacitor. É isso que a gente vai fazer já, tá? Ou seja, a tensão inicial no capacitor é dado por essa expressão aqui, quando T é igual a 5 vezes a constante de tempo desse circuito, 5 tal. Por que isso? Porque o problema está dizendo que a chave ela é mudada da posição 1 para 2 após, né, a cada 5 constantes de tempo, ou seja, primeiro ele fica um período de 5 constantes de tempo na posição 1 e depois, passou 5 constantes de tempo, ele muda para a posição 2. Então, ou seja, 160 milissegundos é o nosso 5 constantes de tempo, já que a constante de tempo que a gente já calculou aí, é 32 milissegundos. 5 constantes de tempo é 5 vezes 32, o que dá 160 milissegundos, correto? Então, a cada 160 milissegundos, essa chave ela muda de posição. Ou seja, quando ela mudou para a posição 2 a primeira vez, a gente vai poder definir a tensão inicial aqui, ó, nessa configuração. A tensão inicial ela é dada por esta função aqui para t igual a 160 milissegundos, certo? Ó, se a gente pegar essa função, então, e calcular qual que era o valor durante a carga do capacitor no final do ciclo de carga, né? Porque logo, imediatamente nesse instante de tempo, a chave vai mudar de posição. Qual que é o valor da tensão aqui? Para 160 milissegundos. Né? Então, substituindo nessa equação, 160 milissegundos, a gente tem aqui 160 mili dividido por 32 mili, substituindo aqui, né, na exponencial, dá igual a 5, né? A gente está dividindo a 5 constantes de tempo por uma constante de tempo, então dá igual a 5. E elevado, então, na menos 5, dá 6,73 mili, 1 menos esse valor, né? 6,73 mili é este termo, então 1 menos esse valor, dá 993,26 mili, e agora 40 vezes isso, né, dá um potencial de, então, quase 40 volts, mas não é exatamente 40 volts, né? Ela tende a 40 volts. Em potencial para 5 tal dá 39,73 volts. Tá? Então, voltando para o gráfico aqui da tensão, né? Então, quando chegou lá em 160 milissegundos, o potencial aqui, a tensão nesse ponto, ela vale... Deixa eu dar um zoom aqui. Ó, dá bastante zoom lá nessa curva. Mais para cima, 39,7. Olha só, aqui está passando a curva, olha só. Aqui a gente consegue ver que aproximando aqui bastante, né? Ó, em 160 milissegundos, que é 0,16 segundos, a curva da tensão no capacitor está lá em 39,73, né? Está nesse valor aqui, que a gente acha precisamente substituindo na função, já que a gente tem a função dela. Então, 39,73 volts é o valor da tensão durante a carga, né, para o tempo de 160 milissegundos. Só que nesse instante, a chave muda para a posição 2. Então, quando mudou para a posição 2, a tensão inicial agora, neste novo ciclo do capacitor, é de 39,73 volts. Então, essa aqui vai ser a tensão inicial.
agora nessa nova configuração que é o ciclo de descarga do capacitor, certo? Então, a solução, a função matemática aí para o potencial no capacitor, durante o ciclo de descarga, nós analisamos o circuito, a equação diferencial do circuito, e achamos que a expressão da tensão ela é dada no ciclo de descarga pela constante a V0, a tensão inicial no capacitor, vezes a exponencial de menos T sobre RC, certo? Essa aqui é a expressão para a tensão no capacitor, sendo que agora a V0 é este valor aqui, tá? 39,73 dado pelo ciclo de carga. A gente continua aqui com RC, é o tal deste circuito aqui também, porque não mudou a resistência, não mudou a capacitância, então a constante de tempo para o ciclo de carga e para o ciclo de descarga são iguais, né? Então a constante aqui é 8K vezes 4 micro, que dá 32 milissegundos, como a gente já tinha feito. A mesma constante de tempo para os dois ciclos de carga e descarga. Então a minha função aqui, agora nessa posição 2 da chave S, certo? É a tensão do capacitor Vc de T, ela é igual a constante 39,73, que é a potencial inicial, vezes a exponencial de menos T sobre 32 mili, certo? Essa aqui é a expressão para a tensão. E a expressão da corrente, nós achamos, né, a expressão da corrente, ou podemos definir a expressão da corrente no capacitor. Se a gente conhece a tensão, então, da relação lá do capacitor a corrente é igual a capacitância vezes a taxa de variação ou a derivada da tensão no capacitor em função do tempo. Então, se a gente tem essa função, basta a gente multiplicar aqui por 4 microfarad, né, vezes a derivada dessa função. A derivada dessa função é 39,73 vezes a derivada da exponencial. A derivada dessa exponencial é menos 1 sobre 32 mili, vezes a própria exponencial. Vezes exponencial na menos t sobre 32 mili. Né? Então, se eu tenho a função de V de t, eu já posso derivar a expressão da corrente aplicando a derivada, aqui multiplicando pela capacitância e aplicando a derivada. É o que a gente fez lá para deduzir, né, a expressão da corrente, ou como a gente já tinha achado a forma da corrente, vamos comparar aqui por esse método, né, depois a gente compara. Então, só terminando essa solução por esse caminho. Então, a expressão para a corrente no capacitor, a função da corrente no capacitor, tem que ser igual aí a 4 micro vezes 39,73 dividido por 32 mili. Isso aí multiplicado por menos 1 dá menos 4,9663 vezes 10 dá menos 3, é 4,969.663 miliamperes, né, a corrente que vai dar, vezes a exponencial de menos t sobre 32 mili. Então, essa aqui é a função da corrente no capacitor durante a descarga, durante a fase de descarga. E a gente tinha encontrado, né, que a solução geral lá para a forma da corrente no capacitor, ela é dada na fase de descarga, né, a forma geral, a solução geral para esse tipo de circuito é menos V0 sobre R vezes a exponencial de menos T sobre RC, certo? Se a gente substituir os valores de 39,73
dividido por 8 kΩ, que é o valor da resistência, dá exatamente esses 4,9663 miliamperes. E o RC aqui também é igual, né? Então dá exatamente igual. De ambas as formas a gente encontra a mesma expressão. Tem que encontrar a mesma expressão para tem durante a fase de descarga a corrente no capacitor, saindo ali de menos 4,96 miliamperes e a tensão inicial lá de 39,73 volts, decaindo exponencialmente na fase de descarga, certo? Então essa fase de carga, essa fase de descarga, ela é as funções, né, de tensão aqui, dado por essa expressão, e a função de corrente, dado por essa expressão aqui. Tá? Agora, quando aqui a gente está partindo, a gente está considerando que quando a chave mudou para a posição 2, a gente resetou o tempo e começou a contar ele do zero de novo, né? Essas funções ali, elas representam a partir do instante da mudança, o tempo zero a partir do instante da comutação da chave para a posição 2. Então esses gráficos representam a partir do começo da condução da chave na posição 2, né, de comutação. Então isso aqui vai acontecer repetidamente. Quando chegar a 5 vezes a constante de tempo, de novo, passar 160 milissegundos, a chave S vai mudar a posição de novo para a posição 1. E aí o circuito vai voltar a ter esta configuração aqui. Ele vai voltar para essa posição 1, certo? Então ele vai voltar a ter essa configuração. Só que nesse instante, aí, será que a tensão inicial no capacitor vai ser exatamente zero? Quem que vai me dizer isso? Essa função aqui, certo? Porque antes da chave mudar para a posição 1 novamente, o capacitor estava conectado nesse circuito, então ele era controlado, a tensão era descrita por essa expressão. Então agora vamos ver para essa expressão aqui, ó, tensão no capacitor 39,73 vezes a exponencial de menos t sobre 32. Qual é a tensão real que o capacitor vai ter, né, na descarga quando o t for 160 milissegundos, ou seja, quando for 5 vezes o tal. Então vai ser 39,73 vezes a exponencial de menos 5, né? Porque, de novo, t aqui é 160, que é 5 vezes 32. Então é 160 mili dividido por 32 vai dar elevado na menos 5. Então a tensão no capacitor no ciclo de descarga, ela vai ter decaído para um valor de não exatamente zero, né? Porque, de novo, a tensão no capacitor ela nunca vai se igualar a zero no ciclo de descarga. Ela vai tender a zero porque a função exponencial não atinge o zero absoluto. Mas a tensão aqui, substituindo para esse tempo, então vai dar uma tensão de 267,7 milivolts, certo? Ou 0,2677 volts, certo? Então, ou seja, se a gente der uma olhada no gráfico aqui para, de novo, um zoom lá em 160 milissegundos, em torno aqui, cadê o 160? O ponto está aqui, o 160, ó. O gráfico da tensão, ele não está exatamente igual a zero, ele está lá um pouquinho abaixo de 300 milivolts, né? Então o valor exato pela função deve ser de 267 milivolts. Então agora, quando a chave mudar para a posição
1 de novo, certo? S comuta, ela muda, né? Comuta novamente para 1, certo? A tensão inicial no capacitor, ou seja, o circuito se repete, a configuração do circuito se repete. Ele volta a ser o ciclo de carga no capacitor, porque o capacitor vai estar conectado ao resistor e à fonte de tensão. Então, a fonte de tensão independente vai começar a carregar de novo o capacitor. Só que a tensão inicial não é mais nula. A tensão inicial no capacitor agora vai ser de 267 mV. Então, quando S muda novamente para a posição 1, a gente tem novamente o ciclo de carga se repetindo, né? E agora a gente vai ter uma expressão para tensão no capacitor, vai ser dado aquela expressão genérica que era a tensão da fonte, Vs, menos a tensão inicial, vezes 1 menos a exponencial de menos T sobre Rc, mais a tensão inicial. Para a primeira comutação, a tensão inicial era zero. Agora não é zero, não é mais zero. Então vai ter essa pequena variação aqui. A forma de onda vai mudar, que esse V0 vai ser 267 mV. Né? Então a expressão vai ser Vs 40 menos este valor aqui, que vai dar os 39,73, ou seja, Vc de t vai ser 39,73, a nova função aí, vezes 1 menos E na menos T sobre 32 mili. A constante de tempo não muda, porque o resistor e o capacitor não mudaram. Mais 267, né? 2677, certo? Então essa aqui agora passa a ser a expressão para tensão no capacitor no segundo ciclo de carga, certo? Porque ele não chega exatamente a 0 volts, ele tem uma tensão inicial diferente de zero. Então é uma expressão levemente diferente, mas tem um comportamento majoritariamente igual, similar ao primeiro ciclo de carga. Onde é que está a representação, a função que a gente tinha achado, né? O comportamento ele vai ser muito similar a essa expressão aqui, porém tem uma leve diferença, né? Esse 40 aqui não é 40, 39 ou 73, tem mais um termo aqui de 267 milivolts, né? Uma constante. E a corrente também vai mudar, né? Porque a corrente também depende da tensão inicial. Então a corrente no capacitor aí ela vai ser dada por, vamos escrever aqui, corrente, então a expressão para corrente de forma genérica é Vs menos V0 sobre R vezes a exponencial. Então, para esse caso, a gente vai ter que a corrente no capacitor, a função da corrente no capacitor, vai ser 39,73, que é os 40 volts menos os 267 mili, dividido por 8K. Então, já fazendo essa conta aqui, agora a tensão inicial a corrente máxima, aliás, ela vai mudar para 4,9965 miliamperes vezes E na menos T sobre 32 mili, certo? No primeiro ciclo de carga, a gente tinha achado exatamente que a corrente partia de 5 miliamperes, né, a corrente máxima. Agora,
No ciclo de descarga, a gente já tinha achado que, como a tensão não chega exatamente a 40 milivolts, ela tinha a intensidade era negativo, muda o sentido da corrente, né, entre o ciclo de carga e de descarga. Mas era 4,96 miliamperes, um módulo parecido. Agora, no novo ciclo de carga, a corrente aí ela vai partir de positiva, o sentido positivo, de 4,99 miliamperes e decai exponencialmente, tá? E aí, novamente, passados aqui mais 5 constantes de tempo, né? Então, novamente, após 160 milissegundos, a posição da chave vai mudar de novo. Então, o circuito vai voltar para a configuração aqui de descarga, só que a tensão inicial aqui, tensão inicial no capacitor, vai ser dada agora por essa nova função aqui, calculada para 160 milis. Explicar para essa expressão aqui, certo? Que é no ciclo de carga, para t igual a 160 milissegundos, a tensão aqui no capacitor, ela vai ser exatamente os mesmos 39,73 milivolts, né? Então aqui para 0,16 segundos, que é os 160 milissegundos, a tensão vai ser 39,73 volts. Ou seja, a tensão ela decai de novo para esse valor aqui, passados 5 constantes de tempo. A tensão inicial passa a ser aquele valor de novo, 39,73 volts, certo? Então, a cada mudança de comutação da chave, a gente está repetindo os processos. A gente está repetindo o ciclo de carga e repetindo o ciclo de descarga no capacitor. No segundo ciclo de descarga, o VC vai ser igual a VC no primeiro ciclo de descarga e a corrente no capacitor também vai ser igual à corrente no capacitor no primeiro ciclo de descarga, porque a condição inicial não mudou. E ele vai ficar conectado, ele vai ficar ligado nessa configuração durante o mesmo período, que é de 160 milissegundos. Então ele vai atingir a mesma condição final, e aí no próximo ciclo de carga, quando mudar a chave, mudar para a posição de 1 novamente, ele de novo vai ter a mesma condição inicial lá, os mesmos 267 milivolts ainda, né? Porque passou ao mesmo tempo, é a mesma forma de onda. A tensão inicial no capacitor vai ser de 267 milivolts, ele vai iniciar um novo ciclo de carga e agora, a partir daí, então, o comportamento se repete, exatamente igual, né, as funções entre os ciclos. Tá? Então, se a gente plotar esse comportamento aí, né, desde o primeiro ciclo e o segundo ciclo de carga e descarga, já é o suficiente para a gente observar o comportamento da tensão e da corrente no capacitor, ele vai ter um comportamento dessa forma. Tá? Então, olha só, aqui a gente está plotando até 640 milissegundos. Tá? Isso aqui são 4 ciclos de carga e descarga, ou melhor dizendo, são 2 ciclos de carga completo e 2 ciclos de descarga completo. Tá? Então, aqui em cima a gente tem o gráfico juntando aquelas funções, né? A primeira função de carga é esta curva, até 5 constantes de tempo, que é os 160 milissegundos. Está aqui. Então, essa parte aqui representa a primeiro ciclo de carga do capacitor, que ele sai lá exatamente de tensão inicial 0. Né? Então, sobe até, quando 60 milissegundos, ele sobe até 39,73 milivolts. Não chega exatamente a 40 volts. Né? Nesse ciclo de carga, a corrente ela inicia em 5 mA e decai exponencialmente até um valor próximo a zero. A gente não calculou aqui a corrente final, né? Porque a gente não precisava, porque a corrente final do capacitor aqui no ciclo de carga não é uma condição para o próximo ciclo.
Só a tensão final no capacitor aqui que a gente precisava saber para poder determinar como é que é a condição do próximo ciclo que está se iniciando aqui quando a chave muda de posição, né? Então olha só que interessante. Aqui a gente tem, ó, a variação da tensão, a tensão está aumentando, certo? Então a derivada da tensão ela é positiva, certo? A tensão está aumentando, a derivada da tensão é positiva. Então a corrente no capacitor é positiva. Então a corrente aqui, embora ela esteja decrescendo exponencialmente, ela é um valor positivo, né? Agora no ciclo de descarga, olha só, a tensão no capacitor ela está diminuindo, certo? Então a declinação dessa curva aqui é negativa, a derivada dessa curva é negativa, porque a tensão, a função está diminuindo com o passar do tempo. Então a corrente, que é capacitância vezes a derivada da tensão, a corrente é negativa agora. Olha só, a corrente passou a ser negativa no capacitor, inverteu o sentido da corrente no ciclo de descarga. Então ela inicia lá no valor de menos 4,96 mA e vai aumentando aí para o valor tendendo a zero. Notem que a tensão no capacitor ela não tem nenhuma variação abrupta aqui, né? Por exemplo, ela estava lá em 39,73 volts, quando a chave mudou, ela continua naqueles 39,73 volts e agora muda o comportamento, mas não tem uma descontinuidade na função da tensão no capacitor, porque isso é fisicamente impossível. Mas a corrente a gente tem uma descontinuidade, e isso é possível no capacitor, porque ele tinha aqui um valor de corrente muito pequeno, próximo a zero, mas instantaneamente a corrente inverte o sentido. Ela inverte lá, vai para menos 4,96 mA. E isso aqui é perfeitamente possível e viável no capacitor. Ele permite, ele não tem problema nenhum em inverter o sentido, o fluxo de cargas ali, inverter completamente, instantaneamente. Isso não gera nenhum problema no capacitor. Tá? Mas a tensão é que não pode ter descontinuidade aqui na função da tensão no capacitor, senão a gente teria aí precisaria de uma corrente infinita para proporcionar essa descontinuidade na tensão, né? Então aqui a gente tem o início do primeiro ciclo de descarga, ele vai durar 160 milissegundos também e não vai chegar no valor zero, ele vai chegar lá no valor, a tensão no capacitor não vai chegar a um valor exatamente igual a zero, ela vai chegar num valor um pouquinho acima de zero, que é aqueles 267 miliamperes, certo? E aí aqui a corrente diminuiu, e aí de novo a chave muda de posição, muda o circuito de novo para a configuração de carga. Inicia um novo ciclo de carga, só que agora a tensão inicial não sai de zero, ela sai daqueles 267 milivolts, né? Mas o comportamento é muito similar. Então ele passa pelo ciclo de carga, aumento de tensão no capacitor, derivada positiva, a corrente é positiva. De novo, aqui uma descontinuidade da corrente. A corrente tinha um valor aqui negativo, próximo a zero, mas era um valor pequeno negativo, e ela mudou abruptamente para próximo de 5 mA, para 4,96 mA positivos, né? 4,99 mA na verdade, né? Que a gente calculou aí. Então essa descontinuidade, essa mudança repentina, abrupta da corrente no capacitor, ela é permitida, né? Então, e aí a corrente passa a ser positiva, porque a tensão está aumentando no ciclo de carga, então a derivada aqui dessa curva de tensão é positiva, a corrente é positiva. À medida que a tensão vai chegando no limite, né, lá próximo do valor da tensão da fonte, a corrente diminui até estabilizar. E de novo aqui chegou nos 160 milissegundos, a chave muda de posição de novo e esse ciclo vai se repetindo. Novo ciclo de descarga, a corrente muda abruptamente e aí depois, quando você chegar a 160, vai ter um novo ciclo de carga, novo ciclo de descarga e isso repetidamente enquanto esse sistema, esse circuito funcionar com esse controle aí.